Mas é isso aí, sejam muito bem-vindos e eu creio que o conteúdo que a gente preparou aqui vai ser bem legal, vai contribuir bastante para vocês aí e que seja uma bênção. Eliette Martins, seja bem-vinda. Tianê. Bom dia, bom dia. Mais um momento de devocional, mais um dia vivendo aqui o Café com Propósito. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E você que está passando aqui por essa live, você que está chegando aqui, o Café com Propósito, o canal Café com Propósito, ele é um canal que tem um objetivo de viver a transformação pela renovação do nosso entendimento, com base na palavra de Deus. Então, quero convidar você para estar conosco diariamente. As lives, elas acontecem como está acontecendo agora. Hoje, nós estamos fazendo num horário atípico, porém, o horário das nossas lives serão de segunda a sexta, às 7h57, aqui no YouTube. Então, o pessoal do Instagram, já entrou algumas pessoas ali no Instagram. Eu quero convidar você para vir aqui para o YouTube, porque aqui no YouTube que a gente vai conseguir interagir com as perguntas, né? Um momento de, tenho certeza, bastante aprendizado, um momento de compartilhamento, um momento em que estaremos juntos aqui, vivendo o melhor de Deus no dia de hoje. Né? Então, trata-se de um devocional, um momento em que nós tiramos para refletir, sim, o nosso desenvolvimento, à luz da palavra de Deus. Né? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda quem já chegou por aqui. E depois dessa live alcançando a sua vida, alcançando o seu coração, você que vai assistir depois, você que vai receber esse link por alguém que vai indicar para você, seja muito bem-vindo também. Eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal e estar conosco diariamente, de segunda às sextas, às 7h57 da manhã. Tá bom? Estamos num momento muito especial na live de hoje, porque ontem e hoje nós estamos oferecendo aqui um conteúdo que eu e o Gabriel trabalhamos na nossa mentoria. Nós temos um trabalho profissional e trabalhamos com desenvolvimento humano. Então, oferecemos e trabalhamos com performance de pessoas e estamos lançando a nossa mentoria. Então, nós aqui compartilhamos com o Café com Propósito, a família Café com Propósito, que ontem e hoje, né, ontem, quinta-feira, dia 22, e hoje, sexta-feira, dia 23, nós estaríamos aí presenteando, ofertando vocês com um pouquinho do conteúdo do nosso trabalho, tá bom? Então, o pessoal está chegando, deixa eu ver quem já está por aqui. Daniel, claro. Bom dia, Dani. Bom dia, Eliette. Bom dia, Fanny. Deus abençoe. Você que está passando aqui no Instagram, vem para o YouTube. Tem como colocar o link, Gabriel, por favor? Lá no Instagram. Então, você vai receber o link aqui daqui a pouquinho na live do Instagram. E vem para cá para o YouTube para a gente interagir, para a gente conseguir viver juntos aqui esse dia de hoje, essa manhã de hoje, que eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, gente, eu tenho muita certeza que será muito especial. É um conteúdo que eu não tenho dúvida que vai agregar muito na sua vida, tá? Então, vem para cá. O Gabriel vai colocar agora o link aí no YouTube e eu quero convidar você para vir para cá para o YouTube, tá? Tô te esperando Só um aqui. instante, pessoal. Tô te esperando aqui. E bora, gente, nós já vamos começar o conteúdo. Temos bastante coisa para compartilhar, bastante coisa para entregar para vocês. Então, nós já vamos começar aqui, tá? Quem Até pegar no mesmo. meio, pega e depois. A E live vai ficar assiste o restante. Vai gravada, ficar tá? gravado. Por que nós criamos o canal? Justamente por isso. Para todo o conteúdo, toda a produção que nós fizermos dos devocionais ficarem gravados, tá? Então, ó, já está aqui. Fixa aí. Eu vou fixar comentário. Pronto. Já deixei o link da live aqui no Instagram, salva. Então, você que está no Instagram, vem para cá, vem para o YouTube para nós interagirmos aqui, tá?
Bom, a galera que já chegou aqui no YouTube, eu peço que você vá trabalhando aqui conosco, vá interagindo aqui no chat, nos comentários. Se você conseguir trabalhar aí nos comentários com a gente, já vai comentando, vai literalmente no campinho comentários, porque aí é bacana nós também ir colocando lá os insights que você está tendo, o que está significando para você esse momento, e se você está conseguindo absorver esse conteúdo, tá? Então, E dúvidas também. Dúvidas também. Em relação ao assunto. É importante. Isso, tá? Nós estamos aqui com o chat aberto, então fique muito à vontade para interagir conosco. Bom, ontem nós começamos a falar sobre as leis universais e trabalhamos a primeira lei, que foi a lei da semeadura, né? A lei de causa e efeito. Também começamos a falar sobre a lei do controle. Encerramos a live ontem e trabalhando um pouquinho da lei do controle, então a gente vai continuar a partir dela aqui, tá bom? Bom, se você não assistiu ainda a live de ontem, eu convido você aqui no canal a assistir a live de ontem para você conseguir compreender todo o processo. E é muito importante que você consiga absorver todo o processo, tá? Todo esse conteúdo. Por quê? Porque quando você for trabalhar a sua elaboração interna, essa é uma palavra que eu uso muito, se você não entende, começa a me seguir aqui, começa a estar conosco no Café com Propósito, que você vai conseguir identificar e aprender a viver o processo de elaboração. Então, a lei do controle. Só um instante. A lei do controle, ela trabalha muito a questão do que, até onde você vai, o que de fato está sob a sua responsabilidade, o que de fato está dentro do que é o seu universo de controle, né? Porque às vezes nós queremos e entendemos que dentro do que é a lei do controle, eu preciso sair controlando tudo e todos. Não, não é isso, pessoal, não é isso. Esse outro controle aí, de sair controlando tudo e todos, ele é muito mais maléfico do que benéfico, tá? Em um outro momento, em um outro vídeo eu posso falar sobre isso, mas aqui não. Essa lei do controle, ela trabalha o que está sob a sua responsabilidade, ou seja, você vai conseguir ter o controle na sua vida a partir do momento que você assumir as responsabilidades, tá? Então, é desse controle que nós estamos falando. E aí é importante uma questão. A questão do controle, nós, muitas vezes, podemos desenvolver, se não tiver cuidado, desenvolver a ansiedade por questões de controle de fatores que estão totalmente fora do nosso controle. Percebe? O quanto é desafiador? Às vezes você fica ansioso por coisas que estão por vir ainda, por conta de contextos, e você acaba se perdendo no dia a dia, perdendo muito no seu pensamento, se preocupando no seu pensamento com fatores que estão totalmente fora do seu controle. Então é importante você perceber o que realmente, lembra do que a gente falou ontem? A questão de que nós controlamos aquilo sobre o qual assumimos responsabilidade. Então, dá atenção realmente por aquilo que é responsabilidade sua. Porque tem coisas que não são sua responsabilidade, e aí você acaba perdendo energia se preocupando com aquilo. Você gasta muita energia, se estressa, se preocupa, e aquilo não está sob a sua responsabilidade, não está sob o seu controle. Principalmente, as grandes questões de ansiedade, elas acabam se desenvolvendo por conta dos fatores externos, totalmente externos. Eu tenho uma história que eu gosto de contar e foi uma experiência que foi marcante para mim, uma conversa muito simples que eu tive com a minha avó. Essa história me marcou. Eu estava um dia cuidando dela, fiquei com ela para acompanhar e conversando com ela, eu tinha curiosidade de saber sobre coisas do passado, históricos, né? Como que foi viver aquela época e tal, a época militar,
a época da guerra, e minha avó já tem 91 anos, então ela era uma adolescente na época da Segunda Guerra Mundial. E eu perguntei para ela, e pensa, ela morava lá no interior de Pernambuco, na roça, adolescente começando, jovenzinha, criança, adolescente ali, começando a trabalhar, aquelas primeiras atividades que tinha. E pensa numa coisa que me surpreendeu. Cara, minha avó não sabia de nada da Segunda Guerra Mundial. Minha avó nem sabia daquilo. É uma coisa tão impactante na história, é uma coisa que mudou os rumos da história, uma coisa que realmente foi muito grave, muito sério. E minha avó não sabia daquilo. Minha avó não teve estudos e tal. Então, assim, pensa na dimensão que é uma Segunda Guerra Mundial. E ela não sabia. Ou seja, ela passou por aquilo e nem percebeu que o mundo estava se acabando em volta dela. Então, o que acontece? Essa história me marcou muito porque naquela época, principalmente, eu ficava vendo todas as notícias, eu era super antenado, eu sou economista, então tem que estar antenado em tudo, nos jornais, o que vai acontecer, o que vai impactar a economia, as ações e que não sei o que. Pá. E aí, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso rever isso. Eu estou muito preocupado com algumas coisas que estão totalmente fora do meu controle. Não significa que eu não tenha que dar atenção nenhuma. Não. Mas muitas vezes nós estamos dimensionando assim, de forma gigante, alguns fatores para a nossa vida, e aquilo não tem literalmente como eu ter controle daquele fator. E aí, você vai ficar totalmente estressado, ansioso, preocupado com aquele fator e aquilo não está em absoluto no seu controle. Você não tem controle nenhum daquilo. Então, se perceber, como a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, se preocupar demais com alguns fatores que estão fora do seu controle vai te fazer muito mal. Então, procura dar atenção para aquilo que realmente é sua responsabilidade. Já é coisa pra caramba, não é? Pensa aí, o quanto que é sua responsabilidade de verdade, de fato, é sua responsabilidade cuidar daquilo. Cuidar de uma manutenção da sua casa, cuidar do filho, cuidar da avó, do esposo, cuidar. Cada um tem o seu contexto, cuidar da sua educação, do seu desenvolvimento. Quantas coisas estão envolvidas ali? Só isso já vai te dar muito trabalho. Então, quais são os fatores que realmente são sua responsabilidade e que você vai realmente dar atenção a partir de hoje? Não significa que os outros fatores você não vai dar atenção. Entendam, entendam. Mas eu peguei um exemplo extremo para que você tenha uma boa referência do que realmente impacta a sua vida. O que realmente você precisa assumir responsabilidade e ter controle. E aí, dentro disso, você imagina, se a avó do Gabriel, ela se antenasse na questão da Segunda Guerra Mundial, tá? Será que ela ia conseguir acordar todos os dias de manhã e ir trabalhar tranquila? Será que ela ia conseguir acordar todos os dias de manhã e preparar o café da manhã, cuidar dos filhos, cuidar da casa? Na verdade, não, ela era adolescente, né? Mas, enfim, brincar. Que seja brincar. Viver os estudos, viver a vida cotidiana. Ela tinha pais. Imagina os pais dela também. O que nós estamos dizendo aqui é que ela no interior do Pernambuco, a guerra acontecendo onde estava acontecendo. Se ela naquele momento ficasse preocupada a ponto de não conseguir viver lá onde ela estava, no interior de Pernambuco, ela poderia simplesmente falar: não vou fazer nada porque a gente está em guerra. Não vou fazer nada porque está acontecendo uma guerra. Então não adianta eu estudar, não adianta tal. Você compreende? Está dentro deste universo.
Está dentro desse E universo. a gente percebe que os pais dela e o contexto dos adultos não tinha essa preocupação também, porque se ela não sabia, então, porque a criança sente tudo isso, o adolescente sente isso. No fim das contas, acabou a guerra, ela tinha 15 anos, 14 para 15 anos. Então, ela não era totalmente alienada em relação a saber o que os pais estão comentando, o que os tios estão comentando, o que aquele universo ali em volta dela tensiona, entendeu? Exatamente, exatamente. Então, assim, fica ligado e procura. Se você está desenvolvendo gatilhos de ansiedade, veja onde estão as suas preocupações, tá? Por quê? Aquilo que te preocupa, te ocupa. De novo, aquilo que te preocupa, te ocupa. Quando você está muito preocupado com alguma coisa, pode prestar atenção nos seus comportamentos. Às vezes você tem uma lista de coisas para fazer, mas como você está muito preocupado com aquilo, você nem consegue desempenhar o que você precisa fazer. Da sua lista que tinha 15 coisas, você faz 3 e olhe lá. Por quê? Porque a sua mente está super ocupada com aquela outra coisa. E às vezes você se ocupa para resolver aquela outra situação. Dani, então você está dizendo o quê? Que eu não tenho que me preocupar? O que eu estou dizendo é cuidado com a energia e o tempo que você está colocando naquilo que você não tem como ter o controle. Um Certo? exercício interessante, estranho, mas interessante, legal, é você ter um tempo de preocupação com aquele fator. Então você senta, pega um caderno e fica 15 minutos preocupado com aquilo. Ou seja, pensa o que aquilo te envolve, o que você pode fazer, gasta uma energia de verdade direcionada para aquilo. É meio estranho você pensar assim, mas tenha um tempo de preocupação, literalmente. E se você vive a preocupação dessa forma, nesse momento de viver a preocupação, você pode viver também um momento de insight de solução, porque você está só naquilo. Por exemplo, poxa vida, eu não tenho dinheiro para pagar tal coisa. Gente, eu sei que o natural é nós ficarmos, perder sono e tal. Isso pode acontecer. Então, o que nós estamos aqui preocupados é literalmente em te trazer como lidar com esse tipo de preocupação, que se você ficar nela o dia inteiro, você não vai resolver o seu problema. Não vai. Você vai acionar gatilhos de ansiedade, ou seja, você pode viver o adoecimento emocional, certo? E, cara, não vai. Você não vai, você vai ficar patinando. Você vai entrar num loop de angústia que não vai te contribuir para solucionar o seu problema. Agora, quando você para, peraí, deixa eu pensar sobre isso, deixa eu viver isso. É o meu momento de pensar sobre isso. Eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Tá, o que eu posso fazer? Onde que eu posso arrumar solução? Talvez pode ser até o seu momento de orar, né? E falar com Deus, enfim, e buscar, esvaziar a tua mente para buscar soluções, certo? Então, quando nós falamos da lei do controle, às vezes você pode até estar se perguntando, Dani, então o que eu preciso ser, ter e fazer para alcançar os meus resultados? Bom, você pode, algumas perguntas que pode estar acontecendo aí o que está no meu controle para ir em direção ao que eu preciso? Para ir em direção ao meu objetivo? Mas e as coisas que não estão no meu controle? O que eu faço? Olha só, pode parecer um pouco estranho o que eu vou te falar aqui, mas é uma verdade. Quando Deus quer nos dar um presente, ele embrulha esse presente num papelzinho chamado problema. Vou repetir. Quando Deus quer nos dar um presente, ele embrulha esse presente num papelzinho chamado problema. Por quê? Porque esses problemas, eles podem ser encarados como as grandes oportunidades de crescimento e desenvolvimento que te levarão a viver o teu propósito. Vamos para José? Vamos para José? Quando José era adolescente, Deus deu para ele o quê? O sonho.
Quando ele sonhou que todas as espigas, né, se dobravam diante da dele. E a dele era a maior de todas. Para você que está aqui assistindo essa live e não sabe de que José estou falando do José, que está na Bíblia Sagrada, tá bom? Então, Deus deu para ele um sonho. Quando ele fala aquele sonho para sua família, a sua família fala, para, né? Para, menos desce daí. Até o próprio pai, filho, eu me curvar perante você, acho que está um pouquinho trocado as coisas, está fora de lugar. Este sonho, entre outros, foi o suficiente para incitar nos irmãos de José, para causar nos irmãos de José a inveja. E esta inveja levou com que José tivesse todo o desdobramento de sua história. Quem você acha que deu para José os probleminhas que ele teve que enfrentar? Foi Deus. Por quê? Porque a cada situação que José passava, ele literalmente estava ali, sendo forjado e vivendo um crescimento e sendo desenvolvido para sentar no trono. Quando José sentou no trono, ele tinha história para contar. Quando José sentou no trono, ele tinha com certeza experiências para ensinar e compartilhar. Então, quando Deus quer nos dar o presente, ele embrulha esse presente num papelzinho chamado problema. Então, cuidado. Cuidado das suas reclamações e das suas murmurações, porque você pode estar perdendo a oportunidade de viver um tempo de crescimento e de desenvolvimento que Deus está permitindo você viver e passar para aquilo fazer parte do seu resultado. A gente costuma falar que a dor que você passa, a principal dor que você passa, a principal situação que você olha assim que é mais aguda na sua vida, como cristãos, a gente fala isso. Ela é seu ministério. Porque você se torna especialista em lidar com aquilo. Você fica bom em lidar com aquilo. Se você se dedicar a isso, você fica bom em resolver aquele problema. Mas você tem que aprender a não ficar dando volta, como o povo fez no deserto. Ele ficou dando volta, dando volta, dando volta. Não, eu tenho que passar, como muitos os cristãos falam, né, eu estou passando pela prova. Então, na faculdade, na escola, você passa pela prova e passa de ano e vai para a próxima. Então, vai evoluindo, vai avançando, certo? Então, você se torna um especialista naquilo. Você pode se tornar tão bom e muitas pessoas estão querendo aprender a lidar, querendo conhecer mais sobre aquilo. Às vezes eu já conversei com mães, por exemplo, e a mãe chega e, tipo, parei minha carreira, não sei o que fazer e tal, por conta do filho, e não aprendi, né? Estagnei e tal. Aí quando você vai conversar com ela, e aí vai observar, pensa no tanto de coisa que essa mulher desenvolveu por conta da maternidade. O tanto de habilidades que ela desenvolveu, porque ela realmente se dedicou à maternidade. A maternidade exige muitas habilidades. A mãe precisa desenvolver muitas habilidades. E aí, no fim das contas, ela acaba aprendendo. Todo dia ela está fazendo aquilo, todo dia ela acaba controlando. Ela tem que controlar o tempo demais, assim, controlar a gestão do tempo, administrar aquilo, saber desenvolver muita paciência. Então, ela tem muito mais autocontrole, domínio próprio. Se ela realmente se dedicar àquilo, ela conhece sobre comportamento, sobre personalidade. Faz muita diferença. Então, às vezes a gente não valoriza aquilo que a gente tem. Aquilo que o nosso problema, no fim das contas, está fazendo com que a gente seja forjado a desenvolver. Deus, ele está nos forjando, ele está nos moldando. E aí vira aquele nosso ministério. Pode virar o nosso ministério. Exatamente, exatamente. Por gentileza, se você puder, aí onde você está, rapidinho, escreva aí nos comentários. Escreva aí. Isso que eu estou fazendo com você é muito importante. É muito importante porque quando você escreve, você declara.
você declara: eu recebo o presente de Deus na minha vida. Dani, como assim? Sim, porque pensa, enquanto você ficar lutando contra, batendo contra, murmurando, você literalmente não vai conseguir desenvolver e enxergar as oportunidades que Deus está te dando. Que Deus está te dando dentro do contexto que você está vivendo. Entende? De verdade. É muito, muito importante você conseguir mudar a sua mentalidade a partir de agora. Por quê? Amores, de verdade, a palavra diz o quê? Buscai e achareis. Se a palavra diz buscai e achareis, nós precisamos entender que as coisas não ficam caindo do céu. Eu preciso me levantar, assumir a responsabilidade e ir em busca. Às vezes você pode estar vivendo a inércia e o marasmo na sua vida porque você está esperando Deus mandar do céu. Amor, ele fez isso quando o povo estava no deserto e não tinha recurso nenhum. Se ele não fizesse, o povo ia morrer de fome. E ao fazer isso, o nome dele foi glorificado, por quê? Porque uma multidão de pessoas não morreram de fome no deserto. Então, por isso que o maná caiu do céu. Agora, Deus te deu todas as ferramentas que você precisa para lidar com o que você está vivendo. Deus já te deu força, inteligência. Você pode, todas as coisas nele que te fortalece. Deus tem te dado diariamente a graça dele. Ou seja, em nome de Jesus, compreenda que você não é uma vítima na situação que você está vivendo. Muda essa mentalidade. Assuma a responsabilidade de vencer na sua vida. Se você não trazer isso para você, se você não trazer a responsabilidade de vencer, você vai parar de lutar. Você vai parar de lutar e vai ficar assim, ó, olhando para o céu, esperando o maná cair. Não, não. Buscai e achareis. Cuidado com esse negócio de repente. Às vezes você está esperando um de repente na sua vida. Não, de repente vai acontecer. De repente. Ei, não. Buscai e achareis. Você precisa fazer a tua parte, sim. Você precisa ir estudar, você precisa ir trabalhar, você precisa levantar para cuidar. Você precisa viver o seu dia a dia da melhor forma possível, não negligenciando o que precisa ser feito. Amores, existe um esforço natural a ser feito para tudo que eu quero conquistar na minha vida. O esforço natural faz parte. Deus deixou isso para Adão e Eva lá. Bom, então tá bom, né? Então vocês fizeram o que vocês quiseram? Vocês fizeram a única coisa que eu pedi que não era para fazer? Então, beleza. A partir de agora, Adãozinho, meu filho, tu vai trabalhar. Tu vai comer e viver do suor do teu trabalho. Entendeu? Ou seja, o esforço natural para você conquistar e para você obter as coisas na sua vida, gente, é normal. É normal. Agora, cuidado com a vozinha que você ouve, sabe? Do tipo, nossa, só você sofre na sua vida. Nossa, olha aí, tá vendo? Deus está te castigando. Não, gente, não. Não. Sai desse lugar em nome de Jesus. Mude a sua mentalidade agora. Não é a partir de hoje, não. É agora. Você está ouvindo essa live? É agora. Esse conteúdo chegou até você, então tem que mudar a partir de agora. Amanhã pode ser muito tarde. Por quê? Porque daqui a 5 minutos você precisa viver uma situação que a sua mente já precisa estar transformada. Na parte da tarde vão acontecer coisas que é importante você entender que o que você está vivendo não é uma desgraça, mas sim algo que Deus está permitindo, um presentinho que Ele te deu num papel chamado problema, para você aprender a se desenvolver e a crescer nessa situação. Tá entendendo? Então, bora! E aí, nós começamos a caminhar. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? A questão da lei do controle.
Então, resumindo a lei do controle. A lei do controle, você a vive quando você assume a responsabilidade de fazer as coisas que são necessárias para você viver a conquista e o sucesso na sua vida. Sucesso na sua área pessoal, espiritual, profissional, familiar. Assuma a responsabilidade. Você tem a grande responsabilidade de vencer. Já começa por aí. Você tem a responsabilidade de vencer. Lembrando que Deus, ele te deu um propósito. Alguma coisa, você não nasceu por acaso. Por acaso. Por mais que tenha sido, de repente, não sei, meus pais não queriam, foi sem planejar. Não foi por acaso. Você tem uma missão. Então, descubra essa missão. A principal é servir a Ele. Você tem que fazer. Só que você vai servir a Ele com alguma atividade, com algum propósito. Em tudo você vai servir a Ele. Então você vai ter alguma missão a ser cumprida. Identifique essa missão. Identifique. E em relação aos seus problemas, busque a origem. Busque a causa dos problemas. Pare. Porque se você pensa lá, igual o povo no deserto, todo dia vivendo a mesma coisa, todo dia, e todo mês, e todo ano vivendo a mesma coisa. Por mais que tenha se repetido, e você fala, não, mas peraí, a minha vida é assim, vai ser sempre assim. Ai, toda a minha família é assim, todo mundo acontece assim. Ou é culpa de alguém, X, Y, Z. Não, peraí, o que está acontecendo que eu estou repetindo sempre e que as pessoas que vivem diferente de mim fazem? Procura sair de você. A gente gosta bastante de falar de você pegar e subir para a montanha. Subir para a montanha. Ir para o helicóptero, por exemplo. Pega um helicóptero e vê o que alguém de fora estaria vendo nessa situação que você está vivendo. Então, o que um amigo seu diria? O que o diretor de uma empresa grande, olhando para a sua situação, diria? O que o engenheiro poderia dizer? Cada um tem uma visão. Pensa que você pode extrapolar isso para muitas áreas, tá? O que o médico diria da situação que você está vivendo? Então, pensa fora daquilo, porque quando você fala assim, eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo. É muito comum ouvir isso. Aí você fala, meu, o seu tudo não é tudo. Faz sentido isso para você? O seu tudo não é tudo. O seu tudo pode ser complementado com o meu tudo, que também não é tudo. Então, tem outras pessoas que podem complementar, que podem contribuir com você, e aí você, peraí, nossa, por que tal pessoa não vive isso? É sorte? Quais são os comportamentos que essa pessoa pratica no dia a dia? Qual que é a rotina dela? Que tipo de palavras ela fala? O que ela declara? Ela ora? Ela estuda? Ela trabalha? Quais são os comportamentos diferentes que ela atua e que de repente eu não esteja fazendo? Ai, posso compartilhar uma coisa? Gente, lembrei Ótimo. agora. Nós ouvimos uma pessoa falando, eu achei aquilo incrível, incrível. Ele é um grande CEO, nós estávamos num evento, ele é um grande CEO, enfim, saiu de uma origem super humilde, pobre, e hoje ele é, assim, um dos empresários muito bem sucedido no Brasil, e a empresa dele hoje já é uma empresa internacional. Então, assim, o que ele falou que eu achei fantástico, fantástico. Ele disse assim: olha, eu tenho meu tempo de sofrer. Diariamente, eu dedico ali, você lembra? 5 minutos. 5 minutos minutos? para chorar ou também É, 5 minutos para ele comemorar. falou assim: eu tenho 5 minutos para chorar. Eu tenho 5 minutos para praguejar, murmurar. Eu tenho 5 minutos para entrar na sofrência. Eu entro, fico ali
Sopro, 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 sopro. 5 minutos. Deu 5 minutos. Levanto e saio. Levanto e saio. E a mentalidade dele é a seguinte: eu preciso sair da sofrência, por quê? Porque eu tenho. Deus me deu 24 horas. Tem o período do sono. Enquanto eu estou acordado, eu tenho esse tempo para produzir, eu tenho esse tempo para vencer, eu tenho esse tempo para ser pai, eu tenho esse tempo para ser esposo, eu tenho esse tempo para ser muito bem sucedido e para vencer diariamente, eu tenho esse tempo acordado para poder conquistar e fazer o que Deus me chamou para fazer, que é vencer. Cara, quando ele falou isso, uau, é isso, é isso. E eu estou realmente referenciando ele, porque isso não é meu, é dele. De alguma forma ele aprendeu isso, fez muito sentido para mim, e eu estou trazendo para minha aplicação. Por quê? Porque tudo aquilo que você não treina, tudo aquilo que você ouve e não traz para a sua prática diária, cai no esquecimento. Gente, não adianta, você só se torna bom, você só se torna bom em alguma coisa treinando. É com a habilidade que você vira uma autoridade num determinado assunto. Se você não viver o treinamento diário para mudar e viver a transformação na área que você precisa, cara, não dá, você não vai sair. Pensa que você pode realmente estar sendo bom num hábito, como, por exemplo, reclamar. Exatamente, você pode estar Já excelente. desenvolveu, aquilo é prático, é muito fluido, é uma coisa que você faz muito bem. Então você reclama. E aquilo o seu cérebro, ele já tem o hábito, ele já desenvolveu isso. Pensa que você pode estar sendo uma autoridade em perder. Você pode estar sendo uma autoridade em viver o fracasso. Por quê? Porque você é muito bom em reclamar. Você é muito bom em murmurar. Você é muito bom em ficar olhando os outros e só chorando com as conquistas dos outros. Você é muito bom em invejar o que o outro tem, mas não corre atrás do seu. Cara, você pode estar sendo uma autoridade em viver tudo que tem de negativo. Tudo é muita coisa, acabamos de aprender aqui. Tudo não. Mas você pode literalmente estar vivendo um ciclo que está te deixando na sofrência. Amor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Se o Senhor falar isso para mim e para você, por que você está aí sentado, olhando para a sua vida, chorando e assistindo a sua vida como se você fosse um telespectador? Entenda uma coisa, da sua vida você não é telespectador, da sua vida você é o ator principal, você é a atriz principal, você é a protagonista desse filme. Tá entendendo? Enquanto você ficar esperando que o outro faça, você não está assumindo a responsabilidade de fazer por você, pela sua vida. A responsabilidade de vencer é sua, a responsabilidade da sua salvação é sua, a responsabilidade do seu bem-estar é seu. Dani, mas eu recebi um diagnóstico e estou com isso. Ok, isso é algo que você não tem como controlar. E aí, de novo, a gente volta para a lei do controle. Qual parte você vai poder controlar? Exatamente. É tomar os remédios certinho, é fazer todo o tratamento, é Sim. acompanhar, ir no médico. O que você tem controle nessa situação? Infelizmente, Exatamente. nós não controlaremos tudo. Não. Na realidade, a maior parte dos fatores que envolvem a nossa vida, nós não temos controle. A maior parte. No dia a dia, você não controla o que os outros falam de você. Você não controla o que o carro do lado está fazendo, onde você está passando, o que a pessoa do lado está fazendo, onde você está trabalhando. Você não controla tudo. Então, a maior parte dos fatores você não controla. Então, você tem que identificar aquilo que é realmente seu controle, sua responsabilidade e que você vai dar atenção. Exatamente. E não ficar se estressando com o restante. Tá. Se preocupa, mas não se ocupe tanto. E coloque tempo. Coloque tempo para esse momento que você vai ficar mal. Tá, gente? Ficar mal existe. Ficar na bad existe. Mas cuidado com o tempo que você fica aí. Você tá entendendo? A própria palavra diz, lá em Provérbios 3, não, Eclesiastes 3, né? Há o tempo para todas as coisas. Tá o tempo de chorar e tem o tempo de sorrir. Cuidado para você não estar invertendo.
Você está no tempo de sorrir, mas não para de chorar. Ei, cuidado, cuidado. E uma coisa que é bem interessante, às vezes a pessoa vai falar assim, mas eu não consigo. E é interessante essa questão do não consigo, porque às vezes a pessoa ela está chorando ou então ela está sofrendo ali, está no momento agudo e aí ela fala, não, eu não consigo, Gabriel, eu não consigo, Dani, isso é muito difícil e tal. Porém, na vida real, ela nem percebe que se chega uma pessoa na hora, ela se controla. Não, peraí, é uma visita, deixa eu me arrumar. Deixa eu ir lá atender e fazer o que tem que fazer. Consegue ou não consegue? Ah, eu tô gritando, tô brigando na minha casa, só briga e tal, aquele conflito e tal, que não sei o quê. Apertou a campainha. Para. Deixa eu ir lá atender a campainha. Bota um sorriso no rosto e Bota vai um atender a sorriso campainha. e pá. Então, você não consegue mesmo? Será que você não consegue ou está faltando uma motivação aí, de repente, aquela motivação externa que foi a campainha, para você falar, não, eu vou fazer diferente. Então, alguma coisa precisa interromper. E aqui a gente está chamando você para consciência que você consegue. Uhum. Você consegue. No final, você consegue. É extremamente desafiador. Mas você não já fez isso aí? De repente está ali, tô chorando. Ai, eu não consigo parar, não consigo, tô sofrendo e tal. Aí chegou alguém estranho. Ah, deixa eu ir rapidinho, me recompor. Não posso. Como assim? Então, como você não consegue? Consegue, só tem a motivação aí que está faltando. Algum motivo que está faltando. Ó, gente, de verdade. Aqui tem uma galera que está aqui no Instagram. Quem está no Instagram, vocês não conseguem entrar aqui no YouTube, gente, porque tá tão lindo. Olha o que Vasconcelos colocou aqui. Olha só. Estou passando por isso. Estou no tempo de sorrir com a gravidez, com a vinda da minha filha, mas muitas outras coisas estão tirando essa felicidade. Tá vendo? A gente sabe que é real. Isso existe. É por isso que a gente está trazendo aqui. Isso existe mesmo. Então, é o que o Gabriel falou. As motivações externas, você pode estar sem as motivações externas ou não estar sabendo identificá-las para que você consiga mudar o estado em que você está se encontrando. O tempo da tristeza, o tempo do chorar, o tempo da melancolia, o tempo. Gente, tudo isso existe. Mas a questão é que lembre-se disso. Por favor, eu falo isso com o meu coração. Lembre-se disso. Aquilo que te preocupa é o que mais te ocupa. Quanto mais você fica preocupado, você não consegue viver a produtividade. Por quê? Porque quando você fica na preocupação, a angústia toma conta de você, a ansiedade toma conta de você, pensamentos involuntários tomam conta de você. Dani, como assim pensamentos involuntários? Sim, gente, pensamentos involuntários. Sabe quando você está assim no seu dia, você fica, nossa, mas isso não sei o quê, isso não sei o quê, isso não sei o quê. Às vezes são coisas que você até nem quer pensar. E os pensamentos vêm, se chamam pensamentos involuntários. Então, tudo isso vai tirando você da centralidade, da objetividade, vai te tirando do concreto. E você começa a ficar avoada, e não consegue mais encontrar chão para pisar. E quando você vê, o dia passou, as horas se foram, e você está ali imerso naquela angústia. Ou seja, não seja, de verdade, gente, de verdade, cuidado. Seja menos ocupado e seja mais produtivo. Seja menos ocupada e seja mais produtiva. Do que eu estou falando? Eu estou falando que muitas vezes você está ali, ó, com um monte de coisa para fazer, não consegue fazer nada e não vive a produtividade. Ou então você se ocupa em tanta coisa, e não consegue terminar nada. Começa 10 coisas no dia, mas não termina nenhuma. Não. Seja menos ocupado e seja mais produtivo. Tudo isso está no seu controle. Isso que nós estamos falando está no seu controle. Isso você consegue viver e controlar, tá? Você consegue administrar. Tem um autor muito bacana que ele fala assim: das coisas que nos acontecem, 90% não estão no nosso controle. Olha só, é um percentual bem alto, né? 90% não estão no nosso controle. O que está no nosso controle? 10%. Só que detalhe, 10% não é o que você controla. Ou seja, não tenho daqui 2 horas alguém vai me chamar e vai falar que alguém morreu. Não, esse controle eu não tenho. Não é desse controle que ele está dizendo que nós temos. 10%
do que eu e você temos o controle está dentro do que nós podemos fazer com aquilo que nos acontece. Ou seja, 90% não temos controle. E os 10% que nós temos não é do que vai acontecer, e sim de como administrar o que nos acontece. Só que 10% para administrar 90% é muita coisa. Então, bora. Bora, por quê? Quanto mais você ficar imerso nas emoções negativas, você tende a não conseguir viver, ter um espaço para viver a mentalização. E na mentalização é onde você vive ali os insights, as soluções, é onde você busca recursos para sair de onde você está. Recursos emocionais, recursos mentais, recursos externos para conseguir sair desse lugar de dor que é real. Eu e o Gabriel não estamos aqui minimizando a sua dor, não estamos aqui minimizando a situação que você está passando. Quando eu recebo uma pessoa no consultório, eu recebo muito essa pergunta. O pessoal tem muita curiosidade de saber, Dani, que dor é mais importante para você? Qual cliente, qual caso é mais importante para você? E, gente, com muito carinho eu respondo essa pergunta dizendo o seguinte: para mim, todos são muito importantes. Sabe por quê? Porque a dor que você sente quando você perde um animalzinho querido, ela pode ser tanto quanto, ou literalmente tão importante quanto, a dor de quem perdeu um ente querido. Nossa, Dani, mas você coloca um animalzinho no lugar de uma pessoa? Eu não. Por quê? Porque para mim, mais que o fato que acontece, eu vou para o significado. A questão não é se o cachorrinho, o passarinho é mais importante do que o filho, o pai ou a mãe, um ente querido que uma outra pessoa perdeu. A questão não é essa. Mas a questão é o significado. O significado que aquilo tem na sua vida, que aquela pessoa tem na sua vida, que aquele animalzinho tem na sua vida. Às vezes, aquele animalzinho foi literalmente o que salvou a pessoa de uma morte. O amor de um animalzinho porque ela não tinha ninguém na vida. Perdeu pai, perdeu mãe, perdeu filhos, perdeu esposo. E o animalzinho foi quem ficou na vida dela. Então, qual o significado que esse animalzinho vai ter na vida dela? Não é pequeno, né? Então, quem sou eu para abrir a minha boca e falar: nossa, você está chorando porque você perdeu seu cachorro? Cuidado. Só você sabe o significado que uma coisa tem para você. Então, vem. A sua vida é importante demais para você ficar imersa somente na dor. Tempo de chorar. Existe. Existe. Dani, qual é? O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Amanheceu. Já amanheceu. Se aproprie. Se aproprie da alegria do Senhor. Dani, que isso quer dizer que meu problema vai passar? Não. Mas quer dizer que você estará diferente para viver esse problema no dia de hoje. Muda a mentalidade. E vamos para a próxima lei, né? Porque a gente já precisa terminar. Não. Daqui a pouco a gente já vai caminhar para o final. Fala. A gente tem muita coisa para transbordar na vida de vocês. E tudo isso está no nosso trabalho, na nossa mentoria. Nós vamos abrir uma turma agora em janeiro, uma outra, porque a de dezembro já não tem mais vaga, mas a de janeiro ainda tem. Nós vamos mudar o formato e depois eu vou explicar para vocês, tá? No Instagram eu vou fazer lá explicando como que vai funcionar esse trabalho, tá bom? Vamos lá. Lei da busca. Gente, a lei da busca, ela nos leva para nos atentar a uma coisa. Então, a gente já passou pela lei da semeadura, lei do controle e lei da busca. É óbvio que aqui nessa live não tem como aprofundar demais em tudo que essas leis três trazem. Porém, nós estamos preocupados em trazer para você coisas muito importantes dentro de cada lei para que você comece a compreender que você pode viver sim o que a palavra diz para você. O que a palavra diz para você?
Faltou a lei da semeadura, na realidade. A lei da busca já foi. Tá, então o que a palavra diz para você? Que você tudo pode naquele que te fortalece. A nossa preocupação aqui é que você consiga virar a chave da sua mentalidade para viver o que Deus tem para você. Bom, aqui na lei da busca ela fala literalmente isso. Atue na causa e não no efeito dos problemas. Dani, só isso? Nesse momento, dentro do que é a lei da busca, se você conseguir viver isso, meu amor, muitas coisas já começam a se transformar na sua vida a partir de hoje. Atue na causa e não no efeito dos problemas. Ao invés de você ficar chorando porque o leite derramou, consiga enxergar, procure enxergar o que fez o leite derramar. O que fez o leite derramar. E cuidado para não colocar a culpa no fogo, viu? Foi o fogo. Foi o fogo que fez o leite derramar. Não. Lembra? Assuma a responsabilidade. Quem estava responsável pelo leite? Você. Quem colocou o leite para ferver? Você. Quem foi que preparou a leiteira? Você. E por que na hora de olhar o leite, você não estava lá? Tá entendendo? Tá entendendo? É muito mais fácil colocar a culpa no fogo. Mas na verdade não, meu amor. Tenha coragem de assumir a responsabilidade. O leite estava sob a sua responsabilidade. Então, o que te fez sair no momento em que o leite precisava desse acompanhamento? O leite derramou porque você não estava lá para ver. Essa é uma causa. Então, vai para a causa e transforme a causa em aprendizado. Ao invés de ficar chorando pelo leite derramado, não, vai lá. Limpa o fogão, derrama aquele leite que está lá, limpa a leiteira, lava a leiteira, bota um leite novo, acende o fogo e faça diferente. O que você fez que deu errado na primeira vez? Puxa, Daniel, eu coloquei o leite no fogo e dei uma saída. O leite derramou. Tem coisas que precisam do seu monitoramento. Esteja lá quando for necessário. Esteja lá. A presença é que vai fazer a diferença. Estar de verdade. Às vezes estar aqui com o celular na mão não tem o mesmo efeito. Dani, dessa vez eu vou ficar do lado do fogo, do lado do fogão. Beleza, só que a sua atenção não está lá. A sua atenção está no celular, a sua atenção está numa ligação, a sua atenção está em outro lugar. Cuidado, não. Tem coisas que para o sucesso que você precisa viver vai precisar da sua integridade. É você estar por inteiro, 100%. Você disse que a gente passou pela lei da semeadura, foi isso? Foi. A lei da semeadura, que para todo efeito existe uma causa, é um modo de eu dizer, ou seja, para toda colheita houve uma semeadura. A gente sabe, a própria palavra fala, né? Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E uma coisa que a gente tem que ter uma preocupação muito grande é que os efeitos, eles são longos. Os efeitos, eles podem ser muito duradouros. Então, a gente tem que ter, como eu falei lá no começo, o controle dos fatores que realmente eu quero resultado na minha vida. Eu tenho que assumir a responsabilidade por isso. Então, por exemplo, eu vou me relacionar à vontade. Vou viver a minha liberdade de me relacionar com muitas pessoas e eu posso me relacionar. Eu sou livre. Ok? Você está livre. Só que para toda semeadura existe uma colheita. Então, a possibilidade de você colher algo que não te agrade ali é maior. Porque você tem várias pessoas envolvidas, você está impactando o sentimento e a relação de várias pessoas ali, e aí, no fim das contas, você vai acabar colhendo um resultado diferente de você construir uma relação e tal, e fortalecer vínculos,
e aí você constrói a sua família, passo a passo, aquela coisa. Você tem resultados diferentes. Então, o que acontece? Você ter a responsabilidade realmente de se preocupar com o que você vai semear. Por quê? E muitas vezes nós precisamos nos perdoar, e aí eu vou falar de uma coisa que muitas vezes isso é doloroso você aceitar, que houve semeaduras no passado que não fizeram bem. Ou então nós muitas vezes estamos colhendo resultados de sementes plantadas por outras pessoas. Nós vivemos isso todo dia. A gente não come, o tempo todo. A gente não pega as coisas da feira que nós nos alimentamos e que foi plantado por a gente. Não. Alguém plantou aquilo e chegou até a gente. Então nós também somos impactados pela semeadura dos outros. Então, alguns fatores vão impactar a nossa vida de forma negativa ou positiva por conta do que o outro fez. E esse outro, você é o outro na vida de alguém também. Então, qual o comportamento que hoje você tem e que pode estar impactando negativamente não só alguém imediato, mas às vezes alguns comportamentos podem impactar gerações. Gerações. Ah, é uma simples briga no trânsito. Ah, brigou. Eu sou muito nervoso no trânsito. E eu brigo, e eu xingo e tal, que não sei o quê, porque eu trabalho no trânsito e eu fico estressado com isso. Tá. Esse comportamento, um dia, pode trazer uma colheita muito negativa. E pensa, vou falar num extremo mesmo. Você encontrou alguém lá mais briguento que você. E aí, ele, na hora da briga, mata você. Ou você mata a pessoa por conta de uma briga de trânsito. É um comportamento extremo? É, mas acontece. Certo? Quais são as pessoas que vão ser impactadas por isso? Você diretamente, ele diretamente, os filhos, a esposa e N pessoas vão ser impactadas. E às vezes, se você extrapolar isso, várias pessoas podem ser impactadas. Naquele dia, por causa daquela briga, pode gerar um trânsito. Aquele trânsito pode estar atrasando uma pessoa que não chegou no objetivo dela. Aquele trânsito pode estar impedindo alguém de chegar no hospital e também ter. São vários fatores que estão fora do seu controle, mas que você impactou com a sua atitude mínima. E às vezes aquela atitude de irresponsabilidade vai gerar impactos nas gerações até, não só suas, mas de outras pessoas que você às vezes não sabe. Então, por que existem regras? Por que existem procedimentos? Por que existe aquilo que é mais aceito? Porque todo mundo sabe que é certo, todo mundo sabe que vai ter um impacto, a probabilidade de ter um impacto positivo é maior. Então as pessoas elas aceitam mais, por quê? Porque no longo prazo aquilo já se confirmou que dá resultado melhor. Então, não é só o seu cenário que é impactado por uma atitude negativa, mas às vezes gerações são impactadas por aquela atitude negativa. Por conta de uma imprudência no trânsito, alguém pode, não sei, não chegar. Alguém pode ser atropelado. E aí aquilo impacta a geração de outra pessoa que não tem nada a ver com você. Alguém pode bater o carro. E aí você impactou. E você nem percebe. Você não sabe. Você foi para casa. Mas aquilo impactou a vida de alguém negativamente. Então, trazer a responsabilidade para as nossas ações, estar centrado e realmente sabendo o que estamos fazendo, vai fazer muita diferença, não só na nossa vida, mas nas gerações. O Senhor, por que lá na Bíblia tem tanta questão de geração, tanta questão, isso é tão importante, tão significativo na Bíblia? Você vê as histórias, na própria genealogia de Jesus, tem lá as 14 gerações até Davi, as 14 gerações até Jesus, né? Então, e voltando para trás, é de
de Jesus até Davi e de Davi até Abraão. Então você pega essas gerações, quais foram os impactos que elas tiveram uma na vida da outra? Teve coisas negativas no meio, mas o que foi alimentado para que aquilo acontecesse depois de milhares de anos? Então, o que você faz hoje tem impacto geracional também. E você também colhe resultados de coisas geracionais. E aí você precisa muitas vezes identificar e falar: eu vou ser o responsável por interromper o ciclo. Vou fazer coisas novas. Vou viver uma nova vida. E aí eu falo, em Cristo Jesus, você pode viver uma nova vida. Sim. Você viver tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele deixou para práticas. E aí você vai viver uma nova vida. Você aceitando, você se perdoando, você realmente falando, não, peraí, eu fiz errado até agora. Perdi muito tempo, dei prejuízo e tal. Mas e aí, você vai escolher viver a culpa ou você vai viver o perdão? Viver o perdão e falar, não, agora eu serei uma nova vida. Vai ter coisas que eu não vou ter como apagar, não vai ter como eu consertar. Mas a partir de hoje eu vou fazer novo, eu vou fazer diferente. E eu vou viver o novo de Deus para mim. Porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Os sonhos dele são melhores, são maiores. Então a lei da semeadura, ela está constante na nossa vida. Nós semeamos aquilo que nós plantamos e nós também somos impactados pela semeadura de outros. Infelizmente, alguns vêm e jogam um fruto podre na nossa vida. Faz parte, infelizmente. E nós temos que tomar muito cuidado para não ser a pessoa que vai jogar o fruto podre na vida de outra pessoa, no cesto de outra pessoa. Então a gente tem que vigiar muito. Então, o que você vai pensar no seu dia a dia? A palavra fala, né? Nós somos aquilo que pensamos. Provérbios 23, 7 vai falar: o homem é aquilo que o seu coração pensa. Então, aquilo que ele pensa, ele é. Quais são os pensamentos que você tem? Para finalizar, a gente já está acabando aqui e tem que acabar, né, o horário. Eu vou falar de uma coisa assim que eu vivi essa semana. A gente estava num restaurante, foi almoçar, estava num horário e já era um pouquinho à tarde assim. E aí estava passando uma novela bíblica lá na televisão do restaurante. E o ambiente estava leve, estava tranquilo. Tava tudo normal, assim, normalzinho, tranquilo demais. E aí, isso num restaurante que eu sei que as pessoas lá são cristãs. Mas uma das pessoas lá, infelizmente, chegou lá e, pá, mudou de canal. E aí tava naqueles jornais extremamente sanguinários que tem todo dia aí. De uma hora para outra, o clima no restaurante mudou. Mudou radicalmente, porque logo em seguida veio uma notícia terrível. Muito ruim, muito ruim. E é fato, o mundo tem muita coisa ruim acontecendo todo dia. Mas você não tem controle sobre a maior parte disso. Você pode fazer algumas coisas para se prevenir? Pode. Mas você ficar literalmente alimentando aquilo, escolhendo com o seu dedo ali, ó, alimentar a sua alma com aquelas coisas ruins e terríveis, porque a gente já está sujeito a viver coisas ruins e terríveis. Nós já somos sujeitos a isso, é fato. No mundo tereis aflições. Então já não basta? Já não basta? A gente vai viver lutas, provações, mas aí eu vou lá e escolho me alimentar daquilo. Escolho, decido me alimentar. E aí o ambiente todo
mudou com aquilo. Então, o que você está trazendo para o seu ambiente? Quais são as coisas que você tem trazido para a sua casa? O que você tem alimentado ali todo dia? Está trazendo paz? Está trazendo alegria, harmonia para o seu lar, para a sua família, para o seu relacionamento, para a sua casa? Ou está trazendo conflito, ansiedade, preocupação, medo, insegurança, pânico? O que está trazendo? Tudo isso é semeadura. Também você está trazendo, você escolhe e você planta aquele comportamento, você planta aquele hábito e aí você colhe. Você colhe. Faz sentido isso? Gente, esses 2 dias tivemos aqui no devocional, um devocional um pouquinho diferente, porque como nós dizemos, né, era literalmente o propósito do nosso coração, contribuir um pouquinho também com a teoria, com o que está acontecendo, como nós funcionamos, os caminhos para a gente conseguir mudar nossa mentalidade, né? Como eu falo com o Gabriel, é isso que nós vivemos diariamente com os nossos mentorandos, com as pessoas que vêm, que buscam se desenvolver, que buscam achar outro caminho para lidar com as dores, tá? Então, a ajuda profissional ela é necessária sim, ela é importante sim. E é importante você parar com o preconceito, com essa coisa do não preciso isso, não saia dessa onipotência. Você não vive sozinho, você não é plano de Deus você estar sozinho, você ficar isolado, isolada, não é, viu? Então, nós louvamos a Deus pela vida de todos que passaram por aqui, pela vida de vocês que estão aqui, que Deus continue abençoando a sua vida e que você consiga enxergar que em Deus você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. A questão é que muitas vezes a nossa saúde mental, psicológica e emocional nos impedem de nos apropriar do que a palavra nos diz diariamente. E nós estamos aqui para trabalhar com você, como viver a transformação da sua mentalidade, como fazer com que você aprenda a ressignificar as dores da sua vida, para que você consiga se apropriar disso e viver o melhor de Deus na sua vida. Se apropriar do que a palavra diz para você. A palavra diz que você é forte, mesmo na fraqueza. A palavra diz, e o Senhor, ele pergunta para você, operando Deus, quem impedirá? E às vezes você na angústia, imerso na dor, imerso na sua realidade, que é muito desafiadora, sim, que é muito, às vezes, até difícil, sim. Você diz e fala assim, eu não sei, eu acho que isso aqui nem Deus pode resolver. Mas não. Nós estamos aqui para literalmente dizer a você, ei, você tudo pode naquele que te fortalece. Aprenda a viver a transformação pela renovação do seu entendimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que, enfim, faça sentido isso para você. E se você puder, se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like aí para o YouTube entender que esse é um conteúdo que ele pode dar visibilidade, que ele pode sim levar ao alcance de outras pessoas. E você, se você puder também, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, para que a gente consiga alcançar muitas vidas por meio da palavra. Amém? Muito obrigada por você ter estado aqui. Então, o devocional agora volta só na segunda-feira. Hoje é sexta, tá chegando o Natal. Eu te vejo na segunda-feira pós-Natal. Né? E nós queremos desejar com muito amor e carinho para vocês, que vocês façam aí literalmente o Natal abençoado em família. Dani, não tenho família aqui, não tenho família perto. Procure amigos, vai literalmente transbordar na vida de alguém. Procure alguém para que você possa nesse dia confraternizar, comemorar, estar junto, viu? Então, bora viver sim um momento de confraternização, um momento de alegria, estar junto, literalmente estar junto, né? Deus te abençoe.
que você tenha um fim de semana muito abençoado, que você possa, sim, viver o melhor de Deus no dia de hoje, no dia de amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã, ou seja, depois de domingo, eu te espero segunda-feira. Segunda-feira, agora aqui no YouTube, todas as nossas lives ficarão salvas e gravadas aqui no YouTube. Então, já se organiza aí, avisa para o pessoal, nos ajuda a compartilhar esse canal para que nós possamos levar. Dani, para quem que é esse momento do devocional? A toda criatura. Dani, mas quem que eu posso chamar para participar do Café com Propósito? Cara, você conhece algum ser humano? Então, é ele, é ela, viu? Convide, me ajude a transbordar, tá bom? Porque esse é o propósito, bora transbordar, bora transbordar. Muito obrigado a todos os comentários aqui, Feliz Natal para vocês também, obrigado Lícia Maria Fernandes, minha mãe, que Deus abençoe vocês e se fez sentido isso, compartilhe, que você sabe que alguém também precisa. E outra coisa, tenha um tempo para refletir, anotar e colocar em prática aquilo que você aprendeu aqui, porque senão não vai valer de nada. Então, coloque em prática, não é gastar, é invista um tempo em você, no seu projeto, na sua família, naquilo que realmente é da sua responsabilidade, e aí você vai realmente ter resultado, colocando isso em prática, tá bom? Assista depois a live de novo, aumenta aí a velocidade e assista para que você consiga literalmente gravar e põe em prática. Família Café com Propósito, amo a todos vocês, somos um. Somos a família Café com Propósito. Eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus por ter iniciado no segundo semestre deste ano. Olha que coisa linda, gente. A gente está levando o Café com Propósito para 2023. Começamos isso juntos e estamos levando isso para 2023. Vamos literalmente fazer essa família crescer para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque, como eu digo, isso não é um projeto meu. Isso é um projeto do coração de Deus e que nós vivemos como um corpo, como uma família. Deus abençoe, um beijo no seu coração. Deixa um comentário aqui depois o que foi esse momento para você, o que foram esses dias para você, tá bom? Deus abençoe. Tchau, gente. Obrigado, Deus abençoe. Beijão.